Pessoal, o exercício dessa aula é um exercício que está na apostila de vocês, a apostila 4, que o Vinícius vai disponibilizar. É o exercício 1, tá? Ele fala assim, ó, as funções horárias, que é aquela funçãozinha do movimento uniforme, S, que é igual a S0 mais VT, a seguir representa o movimento de um móvel. Sabendo que as unidades das grandezas estão no SI, aquela que estava entre parênteses na apresentação, determine para cada uma delas a posição inicial, a velocidade escalar, a classificação do movimento em progressivo ou retrógrado, a posição do móvel no instante t igual a 4 segundos, o instante em que o móvel passa pela posição S igual a 12 metros, se existir o instante que o móvel passa pela origem. Eu te dei no exercício ali 4 situações, A, B, C e D. Cada uma tem números diferentes para S0 e para a velocidade. Então vamos lá. Resolvendo o primeiro. A. S que é igual a 2 mais 4t. Se você colocar a função geral embaixo, S que é igual a S0 mais VT, você vai ter valor para S0 e para V. Nesse caso, a posição inicial é quanto? 2 metros. A própria função, o próprio exercício te dá esses valores. Então, meu S0 é 2 metros. Quanto que é a velocidade? É aquele número que está antes do t. É igual a 4 metros por segundo. Como é 4 e não menos 4, é uma velocidade maior do que zero, portanto, é um movimento progressivo. Aí ele falou assim, ele quer saber a posição, o meu S, quando o t for quanto? 4 segundos. S é igual a 2 mais 4t. Eu vou trocar esse t pelo valor de 4. Então, vai ficar S que é igual a 2 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 18 metros. Ou seja, no instante de 4 segundos, aonde que esse carinha vai estar? Na posição de 18 metros. Aí ele fala assim, ele quer saber qual que é o instante, quando ele citar essa palavra, instante, na verdade ele quer saber o tempo, tá? Que esse cara vai estar quando o seu espaço for de 12 metros. Então eu vou trocar o S, a posição final. Renan, por que eu não vou trocar a posição inicial? Porque a posição inicial é a mesma do começo ao fim. Então eu vou trocar meu S por 12. Fica 12, que é igual a 2 mais 4t. O 2 é positivo e só tem número, passa para cá negativo. 12 menos 2 dá 10. O 4 está multiplicando o t, vai passar dividindo. 10 dividido por 4, 2,5 segundos. Tá? Então, esse vai ser o instante que ele passa pelo espaço de 12 metros, a posição de 12 metros. Aí você tem a última coisa. Ele quer saber que instante que ele passa pela origem. Se ele passa pela origem. Bom, eu sei que a origem é o meu S igual a zero. Então, ó, eu vou trocar meu S por zero. Só que passando para cá esse 2 que é positivo, ele vai ficar negativo. Ou seja, você vai ter um valor de tempo negativo. Isso não existe tempo negativo. Ou seja, nesse caso A aqui, esse carinha, ele não passa pela origem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A mesma coisa a gente vai fazer no item B. S que é igual a 27 menos 3t. Qual que é a minha posição inicial? 27 metros. Qual que é a minha velocidade? Menos 3 metros por segundo, porque tem que acompanhar o sinalzinho de menos. Como é uma velocidade negativa, esse movimento ele é retrógrado. Aí vamos lá. Qual que é a posição quando o meu tempo for de 4 segundos? Eu vou trocar o t por 4. Eu vou ter um espaço de 15 metros. A mesma coisa. Eu quero saber o instante, o tempo, quando a posição for o quê? 12 metros. 27 é positivo, passa para o lado negativo. Vai ficar negativo dos dois lados, se torna positivo. 15 dividido por 3, 5 segundos. Tudo você vai fazer com base nessa funçãozinha que o exercício te der. E ele quer saber se ele passa pela origem. A minha origem, quando o meu S vale quanto? Zero. Fazendo as continhas ali, eu tenho 3t igual a 27. 27 dividido por 3, 9 segundos. Ou seja, ele vai passar pela origem quando o tempo for de 9 segundos. Pessoal, é tranquilo, tá? É só ir substituindo os valorzinhos. Igual aqui. S igual a 2 terços menos t. Ou seja, Renan, mas não tem velocidade? Tem, mas como vale 1, ele não coloca. Então, o meu espaço inicial é 2 terços de metros, né? Que é o espaço inicial.
A minha velocidade é menos 1 metro por segundo. Como ela é negativa, olha o sinalzinho negativo antes do t. Eu tenho uma velocidade menor do que zero, portanto, ele é retrógrado. Eu quero saber a posição quando o meu tempo for de 4 segundos. Substitui o valor, tirei mínimo e múltiplo comum e chego que a posição final é 10 terços de metros. A mesma coisa que, eu quero saber o tempo quando ele passa pela posição de 12 metros. Bom, pessoal, nesse caso, quando ele passa pela posição de 12 metros, o tempo ele é negativo, ou seja, ele não existe. E eu quero saber o tempo quando ele passa pela origem, quando o meu S for quanto? 0. 2 terços é positivo, passa para o outro lado negativo. Negativo de um lado, negativo do outro. T igual a 2 terços de segundos. Tá? E o último, que é o exercício item D, S igual a 10 vezes T. O Renan, agora ele não colocou o S0? É 1 também? Não. Se fosse 1, ele teria que colocar 1. Tá? Então, no caso, como ele não colocou nada, o meu S0 ele vale 0. 0 metros. Minha posição inicial é 0 metros. Ou seja, ele já sai da origem. A minha velocidade é positiva, 10 metros por segundo. Como ela é positiva, esse movimento ele é progressivo. Bom, vamos calcular a posição quando o meu tempo for de 4 segundos. 10 vezes 4, 40 metros. Eu quero saber o tempo quando ele está na posição de 12 metros. Vou trocar o S pelo 12. T igual a 12 dividido por 10, 1,2 segundos. Mas eu quero saber qual que vai ser o instante que ele passa pela origem. Mas na minha origem, quanto que vale meu S? 0. Ou seja, T igual a 0 segundos. Era o que a gente já sabia. Ele já partiu da origem. Pessoal, todos os exercícios nesse formato, tá? Tranquilinho, utilizando a função, substituindo o valor. Fica de tarefa para vocês. Vou baixar o vídeo aqui um pouquinho, para não atrapalhar vocês. Espera aí. Aqui, ó. Fica de tarefa esse exercício, aí você pausa a tela e faz ele, tá? Ele fala assim, o exercício 2, tá? Da apostila de vocês, apostila 4. Em determinado referencial, dois corpos realizam um movimento uniforme. Lembra, velocidade igual do começo ao fim. As relações entre as posições dos corpos em função do tempo são fornecidas pelas tabelas a seguir. Então, a posição pelo tempo, corpo A, posição pelo tempo, corpo B. Com base nas tabelas, faça o que se pede. Determine a posição inicial, o S0, de onde que ele sai, e o módulo da velocidade para os corpos A e B. Renan, mas como que eu calculo a velocidade? ΔS sobre ΔT. Renan, mas qual espaço? Pessoal, se ele está em movimento uniforme, qualquer espaço que você pegar aqui, esses dois pares aqui, ou esses dois pares aqui, ou esses, vai dar o mesmo valor. Tudo bem? B. Classifique os movimentos em progressivo ou retrógrado para cada um dos corpos. Justifique sua resposta. Bom, fazendo isso aqui, você vai saber se a velocidade é positiva ou negativa, e você vai saber se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. E a C é escreva as funções horárias dos movimentos de A e B. Renan, o que é escrever as funções horárias? É fazer isso daqui, ó. É você colocar o espaço inicial, vamos pegar uma que está inteirinha, é igual, ó, essa daqui. S que é igual, você vai pegar a posição inicial do carinha A e do carinha B, você vai ter duas funções, uma para cada uma, mais a velocidade. Renan, e o valor do S e do T? Você não coloca, você deixa S e T. Isso é a função para o corpo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, pode pausar o vídeo aqui, vocês tentem fazer esse exercício, tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, só não fique com dúvidas ali. Vocês precisam resolver esse exercício, assistir às aulas, fazer anotação, ver aonde que está errando e tirar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição ali. Abração.